Bom, então, a partir de agora a aula está sendo gravada. Desejo boa noite para vocês. Essa é a aula número 6, né, de empreendedorismo. E o tema de hoje, pessoal, é esse que está aí, olha. Nós vamos falar sobre gestão estratégica. Quem lembra da aula passada? Fernanda, qual o tema da aula passada? Foi administrador e empreendedorismo? E empreendedor? Não, essa foi a anterior. Yuri, qual o tema da aula passada? Eu achei que é o mesmo que o Fernando falou. Não lembro não, Edilson. Nós falamos sobre empresas, constituição de empresas, lembra? Noções de organização de empresas, tipos de empresa, classificação, lembra? Ou não? Sim. Gente, vocês estão conseguindo acompanhar o curso? Estou preocupado. E aí, vocês estão dando conta? Vocês estão fazendo só 3 disciplinas, né? Não, tá fazendo 8, eu acho. 3? São 8? É 8 ou 9. São, É 8 ou são 9. 8 de uma vez. Ah, é? Então tá bom. Mas aqui, qualquer coisa, se vocês tiverem com dificuldade para acompanhar, vocês me falam, tá? Não deixa a matéria acumular. Vocês têm que me dar o retorno para mim, porque tudo é um planejamento que a gente tem que seguir, mas a gente tem que ir adaptando o planejamento, porque senão eu vou chegar sozinho lá na frente, entendeu? Aí não vai dar certo, tá bom? Então, essa aula número 6, gestão estratégica. Vamos avançar aqui. Eu queria saber o seguinte, se vocês já começaram a pensar no plano de negócio. Eu enviei para vocês algumas questões, né, para vocês refletirem, né, sobre elas, já no sentido de provocar vocês aí nessa discussão, tá certo? E assim, a gente vai trabalhando, né, os assuntos aqui, né, os conceitos, e à medida que vocês vão absorvendo, né, esses conceitos, vocês já podem dar início, né, à atividade que está proposta aí, que é o nosso plano de negócio. Então, assim, vai chegar um momento que a gente vai escrever o planejamento. Né? O plano de negócio ele é um documento. Vai chegar uma hora que nós vamos ter que criar esse documento. Mas aí eu estou trabalhando vocês no sentido de prepará-los, né, para esse momento. Tá? Então, por exemplo, quem já começou, né, já começou lá a discutir, já escolheu o colega que vai fazer junto, isso é importante, tá bom? Então é isso, tá? Como eu disse, ele é um trabalho em equipe, né? Essas atividades aí estão disponíveis já. Ô, Fernanda, dá uma olhadinha aí as datas, olha aí para você ver, ó, Yuri, Matheus. Eu coloquei o vídeo 1, vídeo 2 lá. Espero que você já tenha assistido esses 2 vídeos, tá certo? Temos aí, olha, a previsão, né, como aula assíncrona, até o dia 6, no caso sábado, né? Para poder assistir esses 2 vídeos. Porém, nós temos ainda as aulas assíncronas, que foi liberada para vocês no período de 2 a 15, que era aquela pesquisa, né, no portal do Sebrae. Quem está lembrando disso aí? E deixei um roteiro para ajudar vocês nessa pesquisa, orientando vocês, né, exatamente nos links que tem que entrar e o material que tem que explorar. Lembra que tem umas perguntas aí para serem respondidas. Então, na realidade, você não precisa me entregar as respostas desse roteiro, tá? Vocês estão entendendo, gente? Dá um ok para mim, por favor. Ok. Está escrito aí, olha, não é necessário entregar as respostas do roteiro 1. Apenas faça e deixe arquivado, pois adiante você vai necessitar dele, né, das respostas. Porque isso aí vai ser, tipo assim, um documento que você vai ter em mãos para te orientar na hora de escrever o planejamento. Então, o que está acontecendo aí? Olha, essas perguntas que foram liberadas lá no roteiro, você vai conversar com o seu colega.
Vocês vão discutir, né? E vão começar a decidir algumas coisas e vão anotando, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar. Quem lembra desse plano, desse 6 passos, né? Olha aí, 6 passos para a elaboração do plano de negócio. Eu já mostrei esse roteiro para vocês. Nós temos aí a sequência, né, quais são os passos, né, que a gente deve seguir para a elaboração do plano de negócio. E o passo 1, se vocês prestaram bem atenção na minha explicação, esse passo 1 já deveria estar sendo finalizado, sabe por quê? Olha o que está escrito lá no passo 1, lá, olha. Escolha da ideia ou atividade empresarial. Quer dizer, se você vai no portal do Sebrae para pesquisar e explorar e verificar algumas ideias, logicamente você vai te ajudar a ter a sua ideia, não é isso? Então é importante que você já tenha já definido isso aí. Pode ser que lá na frente ocorra alguma mudança, mas a gente não tem como começar, né, a fazer o nosso planejamento sem pelo menos ter uma ideia. Então essa parte aí já é fundamental para você. E o passo 2, né, Yuri, olha aí. Olha lá, o passo 2, o que está escrito no passo 2? Lê para mim, por favor. Busca. Busca de informações sobre o mercado e localização. Consumidor, fornecedor, concorrentes e localização. Certo. Muito bem. Então, isso aí eu vou enviar para vocês depois um material, tá certo? Para ajudar vocês no passo 2. Ainda não está disponível, não. É umas fichas que eu preparei que vai ajudar vocês também. Gente, na realidade, tudo que você já começar a fazer, né, vai servir de apoio para você escrever o planejamento. Se você deixar tudo para o final, você não dá conta não, porque é muita coisa, entendeu? Então nós vamos ter que ir já produzindo algum material para depois ficar fácil de julgar lá no software. Nós vamos usar um software do Sebrae para criar o plano de negócio, tá bom? No dia 15, observa a data aí, Fernando, olha aí. No dia 15/2, assim que encerrar essa data aí, eu já vou liberar para vocês o link para vocês baixarem o programinha, né, o software, tá? Para vocês já começar a familiarizar com ele. Mas então, até lá no dia 15, eu espero que vocês estejam ainda na fase de pesquisa, né, principalmente no material do Sebrae, para a gente poder já começar já a estruturar o plano, tá bom? Gente, alguma dúvida por enquanto? Eu estou só ainda, né, aí, como se diz, né, passando para vocês essas informações para deixar vocês sintonizados aí. Então, mas o tema da nossa aula hoje é gestão estratégica. A palavra gestão, né, tem a ver com administração, né? Então, é gerir, né, fazer gestão, gerenciar. Então, esse assunto, ele é muito pertinente para nós, porque quando a gente conversou lá atrás a respeito das funções do administrador, e a gente viu, né, que para a empresa se manter, né, funcionando, e até mesmo para ela existir, né, enquanto empresa, ela precisa da figura do administrador. Né? Uma coisa é você empreender, ou seja, trabalhar a ideia, né, tirar a ideia do papel, não é isso? E começar a tornar a ideia real. Essa é uma fase importantíssima, né, para a empresa passar a existir. Mas a gente precisa também pensar na existência dela e na sobrevivência da empresa. Haja visto, né, que se o processo de gestão não for bem feito, a empresa ela pode incorrer o risco, né, de como se fosse, né, um fracasso, né, quer dizer, ela pode deixar de existir. Então, o processo de gestão ele é muito importante. Agora, a gestão ela não vai acontecer simplesmente com a empresa funcionando. Então, nós temos que pensar também na gestão como um todo, inclusive no processo inicial, quando ela está sendo criada, há necessidade também de a gente
gerenciar esse processo inicial de criação da empresa. Então, dentro do ambiente de negócio, o processo de gestão ele não se dá necessariamente com a empresa em funcionamento apenas, né? É como um todo, né? Então, nós vamos pensar em todas as fases aí e nós vamos pensar a gestão de forma mais ampla, tá bom? Então, veja bem, nós precisamos entender, então, o que significa essa gestão, né? Está falando aí de gestão estratégica, né? Quer dizer, a palavra estratégica, né, vem de estratégia. O que seria estratégia, né? Então, para quem está iniciando a trajetória empreendedora, não pode abrir mão da gestão estratégica. Né? Isso é fundamental, certo, gente? Então, mas qual o conceito, então, de gestão estratégica? Alguém se habilita a falar sobre isso? Rapidinho aí, por favor, dá uma ideia, gente. Matheus, Fernando, qualquer um de vocês aí. O que significa gestão estratégica? Ter uma estratégia pronta para gerir, não sei. Consegue? Não. Às vezes você está conseguindo, você sabe o que é, mas não está conseguindo falar, né? Expressar em palavras. Fernando, o que é uma gestão estratégica? Eu acho que é saber colocar em prática o planejamento de forma calculista, digamos assim. Tá. De forma precisa. Isso. Imagina se fosse um jogo de futebol. O técnico, junto com os jogadores, se reúnem e montam o quê? Um planejamento estratégico para ganhar o jogo, não é isso? Como é que um time faz para ganhar o jogo? Se fosse um campeonato, por exemplo. Você tem que fazer o quê? Vamos, gente. Estou fazendo aqui um paralelo. A Fernanda aproximou, mais ou menos, aí da ideia. Yuri, gestão estratégica. Tem uma Consegue, não? tática. Oi? Pode falar. Matheus, pode falar. No caso do jogo, você tem que ter uma tática parada, saber Tática. os locais onde você poder atuar. Tá. Gente, vamos lá então. Eu estou vendo aí que vocês estão arranhando a resposta, mas não está acertando ela bonitinha, não. A Fernanda aproximou mais. Oi? Seria tipo uma metodologia, como por exemplo, algo para você, tipo, eu imagino que seja gestão estratégica. É uma forma de você organizar o meio para o sucesso, tipo, a sua empresa para dar certo. Para dar certo, isso. Estou gostando. Vai mais, fala mais aí. É tudo que eu pensei. É o seu sucesso no futuro, né? Tipo, algo assim. Você planejar a base para dar certo no futuro. Eu acho que é isso. Você, G. Anderson, já que você falou sobre isso aí, você está gerenciando bem a sua carreira profissional? Você tem uma visão estratégica da sua carreira? Digamos que É. Gente, olha aqui. Muitas vezes a gente não pensa dessa forma, sabe? De forma estratégica, né? Normalmente, né, quando a gente fala de gestão estratégica, a gente está pensando basicamente em definir, né, assim, meios, não é isso? Metodologias, trabalhar com ferramentas, que são ferramentas assim que, quando a gente aplicar essas ferramentas, a gente tem uma alta possibilidade de alcançar o sucesso naquilo que a gente está fazendo. Então, o que na realidade é o seguinte: quando a gente leva isso para o meio empresarial, né, o ramo dos negócios,
as empresas elas precisam ter estratégia em todos os sentidos, né? Então, os negócios, por exemplo, existe, por exemplo, como se fosse um jogo de xadrez. Pensa lá, que se você mover uma peça errada, você perde o jogo. Não sei se vocês já jogaram xadrez, mas muitas vezes você não pode mexer numa peça sem antes você fazer uma previsão daquilo que pode acontecer. Está entendendo o que eu estou falando? No ramo dos negócios é a mesma coisa. Muitas vezes uma decisão errada, um equívoco, entendeu? Às vezes um investimento mal feito, até mesmo, né, a contratação equivocada, qualquer aspecto que envolve, né, o cenário da empresa, se for, por exemplo, for feito de forma aleatória, sem um certo grau de convicção, ou mesmo, né, de ter, assim, não vou dizer certeza, mas você ter pelo menos um caminho previsível, então isso não vai dar muito certo. Então, o que que acontece? Nós não podemos ser amadores no ramo dos negócios. É isso que está falando, né? Então, nós temos que ter essa visão e temos que ter as melhores condições possíveis para a gente poder investir o nosso capital, né? Haja visto que nós não queremos que o negócio dê errado, né? Nós falamos muito isso semana passada, né? Então, nós precisamos criar uma estratégia para o nosso negócio, né? E aplicar essa estratégia e colher os resultados aí, tá bom? Mas aí, para a gente poder melhorar esse conceito, a gente vai precisar entender o que significa a palavra estratégia. De onde surgiu essa palavra? Pesquisando, né, a literatura, a palavra estratégia, tá, gente? Significa a arte do general, ou aquilo que o general sabe ou deve fazer para o bom desempenho das suas funções. Eu estou falando de um conceito, tá certo? Que tem um apelo histórico, tá certo? Porque lá na Grécia Antiga, na época das grandes guerras, né, das grandes batalhas, já se falava desse termo, né, estratégia. Então, o conceito ele é muito atribuído, né, dentro do cenário parecido como se fosse um cenário de guerra. Então, o que que um general precisa saber para poder ganhar a guerra? Ele precisa de quê? De montar uma estratégia, mas aí ele precisa conhecer o inimigo, né, Janes? Conhecer como que o inimigo pensa e, de repente, ele conseguir se antecipar, né, ao inimigo e criar aí a sua estratégia de guerra, né, para ele vencer as batalhas e, consequentemente, a guerra. Quer dizer, uma guerra, muitas vezes, ela acontece a partir de uma batalha, mas você pode, de repente, travar várias batalhas para, no final, você ser o vencedor. Então, no mundo dos negócios, é mais ou menos parecido com isso aí. Fazendo alusão ao termo estratégia, nós vamos nos remeter, então, à Grécia Antiga, que foi onde apareceu o termo, né, e a primeira direcionamento assim, para a gente buscar esse significado aí do termo estratégia. Então, significa a arte do general. Então, a missão do general, como eu disse, é o quê? Comandar o exército e vencer os inimigos. Não é isso que o general faz? Sim ou não, gente? Vai comandar o quê? Os exércitos, né? Os seus subordinados. Né? A estratégia para os gregos estaria ligada à capacidade de ganhar as guerras e conquistar os territórios. E assim foi, né? Não só a Grécia, né? Mas aí outros povos depois, né? Os romanos também, que eram estrategistas, né? Os grandes revolucionários da época. O próprio Adolf Hitler também, ele era um estrategista. Concordam comigo? Então, gente, eu estou fazendo aqui Sim. né, assim, alusão à questão da guerra, porque foi lá que surgiu o termo. Mas a gente vai precisar trazer isso para o mundo dos negócios. Então, se a gente fizer trazer isso para o mundo dos negócios, nós vamos analisar mais ou menos da mesma forma.
Antes disso, eu gostaria de recomendar a vocês essa leitura desse livro, né, A Arte da Guerra, não sei se vocês já leram, que vai falar justamente, né, são 13 capítulos, vai falar de conflitos, como enfrentar inimigos, né, atacar fraquezas do adversário, evitando a força, além de estratégia e planejamento geral. Normalmente, né, quem está aí se arriscando nos mundos dos negócios, né, empreendendo, né, para se tornar um empresário, etc., é bom ele ler esse livro, porque vai ser assim, vai fornecer, né, uma série de informações importantes, né? Eu já li o livro, muito bacana, né? Uma leitura interessante. Tem uma sinopse dele na internet, se você quiser baixar depois e dar uma olhada, né? Então, A Arte da Guerra, tá? Literatura recomendada, que vai falar muito disso que nós estamos abordando aqui, né? Da elaboração da estratégia, né? Mas aí voltado para a questão dos negócios, tá certo? Na realidade, o livro conta uma história, né? De um general, né? Mas aí o viés aí é o viés empresarial, né? Para o mundo dos negócios. Mas aí, gente, voltando à questão de falar da gestão estratégica, né? Atualmente, o termo estratégia é bem conhecido dos gestores, né? Está dizendo aí na tela, olha. E isso vale para qualquer tipo de segmento de negócio. Então, por exemplo, se for uma empresa pequena ou grande, tanto faz. Então, na realidade, quando você está dentro do mundo dos negócios, é como se fosse uma batalha mesmo, né? O que é o seu concorrente, né? O seu cliente, né? O concorrente, o cliente, o fornecedor, né? Então, você vai conviver dentro de um cenário de disputa, né? Mas também um cenário de oportunidade, né? Do mesmo jeito que você tem barreiras, tem dificuldade, tem disputa, né? Tem assim que fazer esforço, né, para poder fazer as coisas acontecerem, ao mesmo tempo também vai aparecendo oportunidades para você colher, né, essas oportunidades e aproveitá-las da melhor forma possível. Então, o processo de você assim se lançar no mercado empresarial, né, dentro do cenário aí, ele é um cenário de desafio mesmo, tá? Como eu disse, né, não importa o tamanho da empresa, tá? Então, de fato, né, a gente trazendo agora para uma definição mais clássica e mais direcionada para a questão dos negócios, nós temos aí na tela uma definição para gestão estratégica. Veja bem, a estratégia empresarial é o conjunto de meios que uma organização utiliza para alcançar seus objetivos. Nesse processo, estão envolvidas as decisões para definir produtos e serviços. Vou repetir, olha, presta atenção, produtos e serviços direcionados a determinados clientes e mercados, além de definição da posição da empresa em relação aos seus concorrentes. Então, aquilo que eu falei para vocês anteriormente, produtos, serviços, clientes, mercados e concorrência. Esse aqui é o cenário, né, do mundo dos negócios. Então, para quem está empreendendo, né, esse é a referência principal. E a gestão estratégica, ela vai justamente ela precisa ser desenvolvida justamente para atender esses objetivos aí, olha, né, para alcançar o cliente, que vai lidar diretamente com a concorrência, o mercado, por exemplo, hoje muito competitivo, né? Qualquer ramo de negócio hoje existe competição, né? Então, nesse sentido, há necessidade de a gente ter aí um planejamento, né, bem definido, com metas e objetivos, e, como eu disse, né, uma estratégia aí para que o sucesso seja, né, pelo menos uma possibilidade, né, dentro daquilo que a gente pretende fazer, né? Bom, a gestão estratégica, então, ela é fundamental e ela entra como fator de sucesso para o seu negócio. Então, a gente poderia dizer o seguinte, que
para a gente poder alcançar sucesso, né, nós não podemos ser amadores no negócio. Ah, eu vou criar, por exemplo, uma lanchonete, né? Já existem tantas lanchonetes no mercado, né? Ah, mas eu vou criar um tipo de lanche diferente, às vezes um lanche natural, ou às vezes eu vou atender uma clientela mais específica, né? Na realidade, quando a gente vai pensar dessa forma, você vai ver que mesmo você procurando, né, assim, achar que já tem condições de desenvolver o seu negócio, de pensar, por exemplo, que aquilo que você quer montar já é o suficiente, mas mesmo assim, muitas vezes falta alguma coisa. Na realidade, a gente precisa pensar numa coisa chamada modelo competitivo. Pode até ser que seja um negócio que já exista no mercado. Quando eu falo modelo competitivo, não quer dizer que seja necessariamente inédito. Você está entendendo? Não precisa ser algo assim necessariamente inédito, né? Ou às vezes você vai pensar assim, olha, eu vou criar um negócio que não existe. Não, não é bem isso. Pode ser que aconteça, que você tenha aí uma ideia inovadora, né? E que o produto, por exemplo, ou a empresa que você está querendo criar, ela é bem específica, né? Mas aí, se ela for muito específica também, existem as dificuldades. Agora, se ela for um modelo, por exemplo, de empresa que já existe no mercado, de repente você vai ter que criar um modelo para já entrar em pé de igualdade com aquelas empresas que já estão ali funcionando. Então, na realidade, né, tudo que você vai desenvolver vai ter que, de certa forma, ser canalizado para um modelo que você já entra com ele já competindo. Você não tem que, por exemplo, ficar, né, buscando ganhar o mercado ou, às vezes, desenvolver um produto. Não, você já tem que entrar já com a estratégia definida para que as suas chances de sucesso sejam maiores. Para alcançar o sucesso, as organizações precisam ser capazes de otimizar seus recursos e atividades, assim como criar um modelo competitivo que a permita superar os seus rivais, né? É aquela famosa história, né? Se fosse uma guerra, se você tiver em pé de igualdade com seu inimigo, ainda não vai sinalizar a vitória, né? A igualdade ainda não é sinal de que você vai ganhar a guerra, né? Então você tem que ter aí o que a gente chama de modelo competitivo ou diferencial competitivo, que dá no mesmo. Costuma usar esse termo também, né? Diferencial competitivo, né? Que seja nos recursos humanos, que seja no modelo de empresa, que seja no produto que vai ser colocado no mercado. Às vezes o diferencial está no atendimento, né? Na logística da empresa. Então, tem que existir algo que vai fazer com que haja um certo destaque, não é verdade? Então, pessoal, a questão é como criar, então, esse planejamento estratégico para que, através dele, você consiga, então, fazer a gestão estratégica. Então, as perguntas que vêm na nossa cabeça são essas que estão aí. Olha, o que eu devo analisar? Por onde eu começo? Quais são os primeiros passos? E como devo observar? Observar o quê? Observar tudo, né? O mercado como um todo, né? As condições, os ambientes, né? Externos e internos, né? Da empresa, a concorrência, não é verdade? As tendências, né? Então a gente precisa ser bem assim, quando fala em estratégia, a gente tem que ser estrategista em todos os sentidos. Se você fala assim, ah, professor, mas eu não tenho experiência, não. Ah, tudo bem. Você está entrando como se diz, num ambiente de escuridão, né? Quer dizer, você é o cego do processo e você vai ter que aprender, de certa forma. Outra coisa é o seguinte, quando você já tem certa habilidade ou já tem um certo conhecimento do ramo de negócio, fica mais fácil. Às vezes você já trabalhou, né, em determinada empresa e o seu negócio que vai ser criado vai ser no mesmo ramo. Então você já tem uma certa vivência e isso vai ajudar, tá certo?
mas isso não vai impedir você de ter que passar por todos esses passos aí, né? Então, agora você é o dono da empresa, né, o empreendedor, e aí agora é você que vai ter que dar as cartas, não é isso? Gente, vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Então, pessoal, olha só. Como alcançar a vantagem competitiva? A vantagem competitiva, ela só vai existir se o modelo de empresa que você está criando realmente se apresentar de forma competitiva. Porque você já, se não for, né, Yuri, você já vai entrar perdendo. Você está entendendo o que eu estou falando? Sim. Se você entra no mercado em pé de igualdade, já não é tão interessante. Se você entrar perdendo, né, assim, em desvantagem, é pior ainda. Por isso, gente, que tem a necessidade aí de você compreender o negócio na totalidade. Não é aquela coisa assim de falar assim, ah, eu vou com a cara e a coragem que vai dar certo. Não, não funciona mais. Talvez funcionasse antigamente, né? Não tem tempo para, digamos assim, dar errado para você voltar. O fracasso pode acontecer, o risco sempre vai existir, mas aí, para a gente poder, né, ter, digamos assim, um certo grau de confiança naquilo que a gente vai fazer, existem uma série de ferramentas que são chamadas ferramentas de gestão estratégica. Então, hoje em dia, por exemplo, principalmente com o advento dessas novas tecnologias, né, as tecnologias digitais aí, os meios de comunicação, principalmente. Então, hoje eu poderia dizer para vocês que nós temos uma série de ferramentas aí que nos ajudam bastante no momento que a gente quer empreender, né? Então, essas ferramentas que eu estou dizendo, que eu vou apresentar algumas delas daqui a pouco, elas vão justamente nos ajudar em todas as fases do processo de planejamento da empresa, né? Olha bem o que eu estou falando de planejamento estratégico, né? Você não tem como fazer gestão estratégica sem elaborar o planejamento, né, Fernando? Lembra que você falou de planejamento, ó? Então, tá escrito aí, olha, o número 1 aí, olha, principais orientações para a gente poder ter, né, um modelo de gestão estratégica eficiente. Primeiro, conhecer o setor de atuação. A primeira coisa, gente, se você não, é a mesma coisa, se você não entra na piscina, se você não sabe nada de água. É aquela história, né? Eu não vou entrar na chuva porque eu não sei como é que funciona a água. Então, para você se arriscar no mundo dos negócios, você tem que conhecer o ambiente, o ramo, né? Ah, o ramo é alimentício, o ramo ele é o quê? Ah, ele é na área educacional, ou é na área de indústria, e aí vai. Nós vimos lá, né? Vocês vão ver lá no Sebrae, quando você abrir lá a página de ideias de A a Z, você vai ver que existem vários ramos de negócio, então tem que conhecer o setor de atuação. Outra coisa importante é conhecer os concorrentes. Os concorrentes aí, não é aquele que está do seu lado ali, não, seu vizinho, não. São todos os concorrentes. Porque hoje o modelo de empresa que a gente cria, hoje você tem que pensar num modelo mais ou menos global, né? Então você vai fabricar, por exemplo, um determinado produto, existem milhões de pessoas que já fazem isso, né? Então não existe muita novidade assim em termos de produto mesmo, a não ser que seja uma inovação, é um produto que está surgindo aí, que vai ser patenteado, que é oriundo de alguma pesquisa científica, né? E que está chegando aí como inovação no mercado, vai ser patenteado e vai ser lançado. Mas aí é outros 500, né? Agora, de forma geral, a sua concorrência precisa ser conhecida. Outra coisa importante, lembra, não sei se vocês viram aquela aula que eu dei para vocês, que eu falei de ausência de metas e objetivos, que gera fracasso das empresas. Isso é muito importante. Então, o item 3 aí está falando sobre isso. Olha, a gente precisa definir a visão, a missão e os valores da empresa. A empresa ela precisa criar a sua identidade, né? Ela tem que se identificar. A empresa, para existir, o mercado tem que conhecer essa empresa
E a visão dela tem que ser uma visão clara, uma missão também bem clara e objetiva, e ela precisa criar, né, e definir, falar para a sociedade assim, olha, esses são os meus valores, é isso que eu defendo. Então, pessoal, pergunta aí, né, para qualquer empresário aí, se a empresa dele não tem uma missão, uma visão, uma missão ou um valor a ser defendido, ou valores, né? Isso é fundamental. Outro ponto importante é a questão de analisar os pontos fortes e os pontos fracos. Esses pontos fortes e pontos fracos, eles precisam ser analisados tanto internamente quanto externamente, né? A gente vai ver depois aí, né, como que a gente faz isso. Como eu disse, né, existem ferramentas de gestão para a gente avaliar esses pontos fortes e esses pontos fracos, mas isso é fundamental e precisa ser feito. O número 5 é a análise de oportunidades e perigo. Os perigos aí, a gente considera dentro do campo dos negócios como se fossem aquelas ameaças que podem surgir, né, que vai, de certa forma, afetar negativamente o seu negócio. O que a gente faz com a ameaça? Então, existe, por exemplo, a gente criar aí mecanismo de defesa, né? É igual na guerra mesmo, né? Se você vai se defender do inimigo, então você tem que criar mecanismo de defesa. Dentro do mundo dos negócios, parecido, né? As oportunidades, você precisa criar também ferramentas de aproveitamento, não deixar a oportunidade passar e trabalhar de forma bem equilibrada, né? Entre oportunidade e perigo. Às vezes, aquilo que você acha que é ruim, muitas vezes, pode se tornar oportunidade também. Pode acontecer. O item 6 aí, a partir daí a gente define as ações estratégicas. O que são ações estratégicas? São as atitudes que eu vou tomar, né, que efetivamente vai incorrer, né, no sucesso da minha empresa. Então, primeiro, eu preciso criar todas essas situações, estudar, fazer um estudo bem assim, contextualizado de tudo, né? Você pode ver aí que a maioria desses itens aí está na fase assim, de estudar mesmo o negócio, para depois definir as ações estratégicas. E na hora que isso tudo estiver pronto, aí eu vou colocar isso dentro do planejamento. E com o planejamento em mãos, eu tenho uma orientação, né? Eu tenho um norte, eu tenho mais capacidade de conduzir o meu negócio. Tá bom, gente? Eu estou falando assim de forma geral, né? Não estou aprofundando muito em termos de planejamento, mas a maioria das empresas, né, todas elas, basicamente, seja que ramo for, pequena, média ou grande, elas sempre trabalham nesse sentido aí, olha. Estão sempre focadas no setor de atuação, na concorrência, não deixar de lado a sua visão, missão e valores que foram definidos, né, e precisam ser perseguidos, os pontos fortes, fracos, oportunidades e os perigos, que são as ameaças, definição de estratégias e um planejamento consistente, bem organizado para ser aplicado, né? Então é isso que é importante fazer. Bom, agora, pessoal, olha aí, ferramentas de gestão estratégica. Pessoal, ô Yuri, tem quantas ferramentas aí, por favor? 18. 18. Gente, eu não vou entrar em cada uma, não. Mesmo porque a gente não vai usar todas. Eu não estou dando para vocês aqui um curso de gestão estratégica, não. Mas eu estou só... Porque o nosso negócio aqui, a nossa disciplina empreendedorismo, né? Ela não tem uma carga horária assim extensa, né? Para a gente poder abordar tudo. O que a gente vai fazer? Como a gente vai elaborar um plano de negócio, e eu vou estar trabalhando com vocês algumas dessas ferramentas que estão aí, algumas delas nós vamos aplicar para nos ajudar lá na elaboração do plano de negócio. Então, nós estamos criando uma empresa, né, de certa forma, e aí nós vamos lançar a mão de algumas. Por exemplo, a número 5 aí, olha, o SWOT, eu vou usar com vocês. Eu vou usar o 6, né, o 5W2H. Eu vou pegar uma outra aí, quer ver?
Ó, a número 18 é o plano de negócio. Nós vamos fazer, vamos criar um documento, tá certo? E, deixa eu ver mais aqui. É basicamente essas. Tem uma outra que eu vou usar com vocês, que é uma ferramenta para a gente criar a identidade da empresa, né? Definir a identidade dela. Então, aí a gente vai passar também para vocês algumas orientações sobre isso, né? Existem as outras aí, ó, PDCA, BCG, né? Mas a gente não vai precisar, não. Senão não vai dar tempo, tá? Mas algumas delas a gente vai utilizar aqui. Agora, essas ferramentas aí também é o seguinte, não sei se vocês estão lembrando, quando eu iniciei a aula de hoje, eu falei o seguinte, que você precisa de ter estratégia, tanto no momento de empreender, como de administrar o negócio. Então, muitas dessas ferramentas aí, algumas são usadas mais no início, no momento de criar a empresa, né? Você está ali na fase inicial da ideia, algumas delas se aplicam ali, outras se aplicam basicamente durante o funcionamento da empresa, e tem ferramentas também que são usadas para fazer avaliações, para fazer projeções de negócio, né? Igual, por exemplo, se você vai montar lá um plano de marketing, por exemplo, para a sua empresa, existe ferramenta específica para isso, para você formatar, né, o modelo de marketing ali, etc. Então, para você entender melhor o que eu estou falando, então você vai observar esse quadro aí, olha. Então, a gestão estratégica, né, ela precisa, né, atingir, digamos assim, todos os momentos que eu tiver pensando a minha empresa. Então, por exemplo, se eu estiver na fase inicial de contextualização e organização nela, para definir, por exemplo, onde eu estou, né, para me situar dentro do contexto, para onde eu quero ir e como que eu vou chegar lá. Então, pode ser que existam algumas ferramentas dessas aí que eu vou ter que escolher para me poder utilizar para algum momento desse aí. Então, se você observar muito bem, esse quadrinho laranjado aí, olha, está escrito assim, ó, planejamento estratégico. Tá vendo, Yuri? Olha lá. Conhecer a organização, missão, visão, valores, diagnóstico ambiental e objetivo estratégico. Até nessas 4 fases aí, eu estou dentro do planejamento estratégico. Depois que eu termino o planejamento estratégico, eu entro para a fase de execução. Aí eu entro no plano de ação. Importante isso aí, ó. Então, Fernanda, você está vendo que o planejamento, quando o planejamento ele é finalizado, o que a gente faz depois? A execução dele, colocar o planejamento em prática. E depois que a gente executa o planejamento, né, esse plano de ação que está aí, a gente precisa fazer o controle. O controle, gente, é basicamente para você avaliar o desempenho da sua empresa para verificar se ela está dando resultado. E aí você vai monitorar, né, todos os dados da empresa para saber, né, em que momento ou em que item ou em que situação você precisa alterar. Onde estiver indo bem, você mantém. Onde estiver indo mal, você precisa interferir e fazer, de repente, algumas mudanças, né? Então, o processo de controle, existe ferramenta de controle. Então, existe a ferramenta de planejamento estratégico, ferramentas para auxiliar na execução e no controle. Então, o processo de gestão estratégica, como eu disse, ele não é só no momento de você criar, né, tirar a ideia do papel, mas é todo o processo da empresa, tanto para criar a empresa, como para manter a empresa funcionando e continuamente, tá? Então, o processo ele é bem técnico, né? Haja visto que essas ferramentas que eu estou falando delas, né, são ferramentas testadas, as empresas utilizam, né? Muitas delas estão ligadas aí, né, em qualquer setor da empresa, tá? Então é muito importante a gente ter esse conhecimento aí, olha. Então, gestão estratégica no sentido amplo, né? Na totalidade da empresa, como um todo. E aí, gente, eu vou deixar para vocês, aqui, olha,
como material de apoio, está lá no portal, tá? Tá, Fernanda? Dá um ok para Fernanda. Você está vendo aí? Ó, Sim, ok. apostila 6. Identidade organizacional. O que, que é isso? Lembra aquela parte que eu falei lá atrás sobre missão, visão e valores? Então, a apostila 6 vai falar sobre isso. Então, vocês vão precisar depois, dentro do plano de negócio, a criar visão, missão e valores. E essa apostilinha que está lá, né, a apostila 6, que está lá no portal, ela vai ensinar isso aí para vocês. Né? Depois nós vamos ter que, eu vou passar para vocês um formulário também para ajudar, mas é bom que você já tenha dado uma olhada no material que está lá. A apostila 7 é o SWT, que eu vou mostrar daqui a pouco, que é uma matriz que a gente usa para analisar, né, os pontos fracos da empresa, os pontos fortes, para medir as ameaças e oportunidades. Então, abre lá o material e dá uma olhada. Tem um mapa mental também, que é uma outra ferramenta importante, tem uma apostila para ele. O plano de ação 5W2H, isso é muito usado também dentro das empresas, né, principalmente na área de qualidade, quando quer se trabalhar, né, o processo de qualidade da empresa. Guias de negociações, que é um outro material interessantíssimo. A empresa, né, tem que ter lá o seu departamento de negociação, né, gente? Comprar, vender. Se você precisa entrar em contato com fornecedores, com clientes. Então, esse processo todo de negociação, existe uma técnica de negociação. Nós vamos dar uma aula depois, mais para frente, sobre isso. Sobre noções de negociação, né, que é importante. A apostila 11 é um artigo que fala sobre a comunicação na negociação empresarial. Tem a ver também com o 10, né? 10 e 11 está dentro do mesmo contexto. A apostila 12, elaboração do plano de marketing. Olha que importante, ó, isso aí é o material do Sebrae, tá? E o 13, que é uma ferramenta chamada Canvas, que é uma ferramenta também que nos ajuda na parte de planejamento, para ajudar na organização do planejamento e para a gente montar o que a gente chama de modelo de negócio. Essa ferramenta Canvas aí, nós vamos utilizar ela, tá? Então, é bom que vocês já vão dando uma olhadinha. São apostilas pequenas, tá? Tem apostila aí, por exemplo, de uma página só, 2 páginas. Está bem esquematizado lá. A identidade organizacional, olha lá. A número 6, está vendo aí, olha? É basicamente isso aí, ó. Aí nós temos já um exemplo, né? No caso de vocês, na hora que você for trabalhar a sua empresa lá, se for criando a sua empresa, você vai precisar fazer isso aí. Essa que está na tela aí é um exemplo. Aqui, olha, a matriz que eu falei para vocês, SWT, é mais ou menos uma matriz desse jeito aí, olha. Para você fazer o estudo, né, do seu negócio. Porque isso aí, gente, é feito antes de montar a empresa. Você pode até fazer depois também, entendeu? Tanto faz. Mas na fase inicial, mesmo que a empresa não exista, você já tem condição de analisar os fatores positivos e os fatores negativos. Você tem como analisar os fatores internos e externos da empresa. A concorrência está lá fora, né? E dentro da empresa, o que existe? Eu posso ter, por exemplo, né, ameaças, por exemplo, dentro da empresa. Posso dar um exemplo para vocês? Se você tiver um funcionário fofoqueiro dentro da empresa, você não acha que isso é uma ameaça para o seu negócio, não? Sim ou não? É uma ameaça interna, né? Oportunidade. Você pode ter oportunidade dentro da empresa e fora da empresa. De repente, a oportunidade dentro da empresa é aquele funcionário que você não conhece ele direito, mas de repente ele tem uma habilidade diferenciada e você nem está sabendo que tem. De repente, você traz esse funcionário e aproveita a habilidade dele ali, dentro do seu negócio. Oportunidade também pode estar lá fora. Às vezes, uma pessoa que está lá fora, ou às vezes um concorrente, um investidor, entendeu? Um produto, por exemplo, que não faz parte, né, do seu hall de produtos, né, mas aí ele pode fazer parte e ajudar o seu negócio a se desenvolver.
Às vezes uma parceria também, uma sociedade. Então, na realidade, a matriz SWT, ela pode ser utilizada de várias maneiras, né? Então, na fase inicial de criação do negócio, também, sim, ela pode ser usada. Tá bom? Nós vamos fazer depois fazer o uso dela. Crie novos modelos de negócio com o Sebrae Canvas. O Canvas é uma ferramenta também de organização. Ela é como se fosse um mapa, tá certo? Que vai ajudar você a enxergar o negócio como um todo, né? Antes mesmo de você montar o seu plano de negócio. Então, normalmente a gente usa o Canvas, e ele pode ser usado, por exemplo, para você trazer a sua ideia, aquela ideia maravilhosa que você está tendo, e planificar essa ideia dentro desse mapa. E a partir daí você cria um negócio chamado modelo de negócio. Então, o Canvas te ajuda a criar um modelo de negócio, e com o modelo de negócio você escreve o seu documento lá, que é o plano de negócio. Aí você formata o seu plano. Então, é muito interessante esse Canvas. Você pode entrar no link, dar uma olhada. Se você já fez a inscrição lá no portal do Sebrae, você tem acesso. Tá bom? Pessoal, é isso que eu queria falar para vocês hoje. É claro que nós estamos ainda no início, né? Mas é para vocês já começarem a pensar a respeito. E eu estou deixando, né, como atividade assíncrona para vocês, que vocês entrem no portal e dêem uma olhada nessas apostilas que está lá. Tá certo? Dá uma passada de olho, dá uma lida, começa a se inteirar disso aí. Terminem o material que está lá definido, né, que eu passei no início da aula, as atividades que estão pendentes lá, e até dia 15, a partir do dia 15 eu já vou liberar para vocês, para a gente começar a escrever e montar os documentos que vão fazer parte do plano de negócio, tá bom? Lembrando também, gente, que como a nossa etapa ela é curta, etapa 2, vocês vão fazendo os trabalhos, já pode ir entregando, tá certo? E nós vamos ter uma prova aí mais para frente aí, tá? Daqui uma semana, 2 semanas no máximo, a gente faz mais uma prova, tá? Combinado? Alguma dúvida, pessoal? Jaine, Jeanderson, Matheus, Yuri, Fernanda. Professor, e a prova de metrologia? Eu já enviei ela há muito tempo. Você não pegou, não? Não chegou para mim. Eu tava esperando. Quer ver? Vamos ver aqui. Yuri, você recebeu a prova de metrologia? Oi, Edilson, eu tava com essa dúvida também, só que ela não tinha chegado. Eu descobri que o pessoal já tinha feito, só que ela não tinha chegado pra mim. Aí eu fui e vi, não tava na caixa normal, tava no spam. Meu Gmail tinha mandado ela pra spam. É mesmo? Aí eu fiz ela lá. Fernanda, você tem como olhar no spam ou você quer que eu mande de novo? Eu vou dar uma olhada aqui antes, mas eu acho que eu não recebi porque eu fiquei de olho no meu e-mail esperando ela. Eu achei estranho não ter chegado até hoje. Você faz o seguinte, você olha lá no spam, que isso aí depende da sua caixa de correio, tá certo? Porque, assim, eu tenho o endereço de vocês gravado aqui, que é o endereço da escola, que a escola me passou. Tá lá no Siga, né? E quando eu envio material para vocês, tudo que eu envio chega lá. Agora, se a prova não chegou, porque é a mesma forma de envio de e-mail é feita através do formulário eletrônico, né? Então, você olha lá no spam, porque se não tiver chegado, você me manda um recado por e-mail mesmo, que eu vou ter que reconfigurar ela aqui e vou fazer umas alterações nela em relação ao tempo. Porque eu preciso temporizá-la de novo só para você, entendeu? Para criar uma planilha separada só para você. Porque o pessoal lá que já fez, ela já foi bloqueada, já parece. Então, acho que não tem como enviar mais não. Aí tem que fazer um separado para você. Mas aí, se você achar o link anterior, ainda tem jeito. Tá Oi, bom? Edilson. Pode falar. Depois o senhor confere se a minha chegou, fazendo favor, porque como ela tava no spam, não sei se
se o endereço de e-mail foi válido, coisa assim. Beleza. Se der alguma coisa errada, amanhã mesmo eu vou fazer isso. Amanhã não vai ter jeito, não, que eu estou com um compromisso aqui. Eu não vou ter condição de mexer amanhã, não. Mas aí no sábado, deixa eu ver. Eu vou tentar amanhã de manhã, tá? Se eu conseguir, eu já mando para vocês. Meu compromisso Beleza, é não à esquenta tarde. não. Se eu não Obrigado. conseguir amanhã, eu faço no sábado, tá bom? Beleza, então. Ó, Edilson, eu acabei de olhar aqui e realmente não recebi. Você viu, não? Vou mandar de novo para você, Fernando. Beleza? Você aguarda aí? Aí eu te dou o prazo, 3 dias para fazer. Aguardo, sim. É o mesmo tempo dos colegas aí. Ô, Tranquilo. Muito Matheus, você fez a obrigada. prova? Jaine, Geanderson. Deu certo, gente? Fiz. Então tá bom. Então só a Fernanda por enquanto, né? Eu e o Ruth Sim. vamos ir lá. Gente, vamos passar para a outra sala agora? Boa. Não demora, não. Bora, vai. 5 minutos, tá? Beleza.